o protagonista! Estamos de volta! Gente, o episódio da semana passada... Ufa! Precisei até de um tempo para me recompor depois dele. Se você ainda não passou lá, ouça esse e depois você vai naquele. Mas recomendo, é um papo muito profundo. Acho que eu nunca tive, de verdade, em 16 anos de carreira no digital, uma conversa como essa. E falando em 16 anos de carreira, gente, nesse episódio eu quero trazer para vocês alguns insights dos bastidores do rolê mesmo, porque muitas vezes você olha ali as conquistas, o palco, aí lança livros, Juliana tá lá com as mentoradas dela e vai para lá, vai para cá, mas temos também os bastidores. E algo que eu considero muito importante nessa trajetória foi a partir do momento que eu entendi de quais pessoas eu estava me cercando. Quais são os ambientes que eu tô frequentando, muita coisa mudou na minha vida. E o que eu falei recentemente num episódio, que até foi a gente colocou um corte lá no meu Instagram, se você não me segue, por favor, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, @julianagóes. Coloquei esse corte de que muitas vezes a gente fica ali naquele apego sobre as pessoas que estão saindo da nossa vida, e na maioria das vezes são planos maiores divinos aí, tirando pessoas que não fazem mais sentido. Então, muito bem, vamos ter um papo sério aqui sobre a importância de você sair do modo sobrevivência para voltar a viver. E o que eu considero modo sobrevivência? É cumprir com as suas tarefas ou com as suas obrigações, não sei qual é o peso, a intensidade que você coloca nisso, mas às vezes utilizar a própria linguística para renomear algumas questões do seu vocabulário, da sua agenda, já ajuda a trazer uma certa leveza para sua vida. Então, é o que eu falo muito pro time aqui, a gente está melhorando o nosso vocabulário profissional e eu trago para as meninas, ao invés da gente falar que tem que cobrar tal pessoa, vamos fazer um acompanhamento, vamos fazer um follow, o famoso follow-up com essa pessoa, dar andamento nessa conversa, porque muitas vezes a gente vai se colocando num lugar de, eu preciso cobrar, eu tenho ali as minhas pendências, minhas responsabilidades, e aí você vai colocando uma gravidade no próprio vocabulário sobre aquilo que você tem que fazer. Então, ao invés de chamar de compromisso, de repente você está dando um outro nome que traga ansiedade para você, que está aumentando o estresse. Então, para e pensa quais são as palavras que você mais usa no seu dia a dia. É importante a gente ressignificar isso através da linguística também. Ajuda pra caramba a começar a sair desse modo de sobrevivência, porque muitas vezes a maneira como você está verbalizando as suas coisas na vida está trazendo mais estresse e ansiedade. Porque lembra de uma coisa, eu, aqui nesse lugar de me aprofundar em neurociência e de realmente ter essa pós-graduação nos assuntos da mente, me trouxe até um aprofundamento no quão importante é a gente se alinhar na fala e nos pensamentos, porque o seu subconsciente, meu bem, ele está acreditando no que você está falando, no que você está pensando. Ele não sabe distinguir o que é criação e o que é realidade. Então, muitas vezes, quando você começa a usar palavras muito mais graves ou palavras que tragam um peso para sua própria rotina, de constantemente verbalizar, nossa, eu estou muito sobrecarregada, eu estou atolada de trabalho. Não, tudo bem, talvez você esteja cansada, aí você pode dizer que você está passando por um momento de intensidade de muitas demandas, mas que de certa forma em algum momento você vai abrir um espaço para si, mas constantemente repetir que você está num lugar desconfortável só vai reforçar esse desconforto na sua vida. E o que acontece? Pelo viés da confirmação, naturalmente, o seu olhar. Então, vamos supor assim, deixa eu explicar de uma forma diferente. Que você quer trocar de carro, você quer um carro vermelho. E de repente começa a aparecer um monte de carro vermelho no seu caminho. Já aconteceu isso? Ou quando a gente engravida? Putz, só parece anúncio de coisa de bebê, o carrinho de bebê, a roupinha do bebê, o recém-nascido do não sei o quê. É o viés da confirmação. Você abriu um filtro para isso. Naturalmente, a sua atenção vai estar muito mais conectada com isso. Ou seja, você está com um olhar atento para esses assuntos, para essas pautas. Agora imagina, meu bem,
você começa a pensar que você não vai dar conta. Você começa a verbalizar que você está atolada, que você está exausta. Você começa a verbalizar que, puxa vida, realmente eu não sou boa nisso. Ou pensar. Pelo viés da confirmação, as coisas vão dar errado para você. Você vai continuar atolada. Vai chegar ao fim do dia, você não vai conseguir concluir com as tarefas principais. Você vai passar por alguma experiência que você realmente tem ali um desempenho que você vai falar, puxa, eu sou ruim mesmo. Não levo jeito pra nada. Então, aquilo que você tá afirmando todos os dias sobre você, sobre o seu merecimento, sobre as suas competências, está construindo a sua realidade. Você consegue entender isso? A importância de você ressignificar a sua fala e os seus pensamentos para trazer um pouco mais de veracidade, porque a gente exagera. Muitas vezes a nossa interpretação das coisas é exagerada. A gente coloca problema onde não tem, uma gravidade a mais, uma ansiedade a mais, um estresse a mais. E eu entendo, porque ninguém te ensinou a fazer diferente. Provavelmente você está repetindo padrões dos seus pais, que você viu dentro de casa. Então, ao invés de se culpar quando eu trago isso para você, falar, puxa, que bom que dá para ser diferente. Mas entenda que é uma construção que você vai precisar fazer a cada dia, estando mais presente, se percebendo nas suas falas e nos seus pensamentos. E nesse momento, atualizando essas falas e esses pensamentos para um tom que tenha mais verdade, menos exagero, que tenha menos ruído, que tenha menos viés emocional, que seja mais prático, mais preto no branco, gente. E vamos colocar ali também, às vezes, as autossugestões, que são as famosas afirmações positivas, para contar histórias diferentes para o nosso cérebro. Já que ele não está diferenciando o que é criação, o que é realidade, se você conta uma história melhor, você vai criar uma realidade melhor. E pelo viés da confirmação, coisas melhores vão acontecer na sua vida. Ai, Ju, nossa, que lindo. É lindo, gente, mas leva anos, leva tempo, leva terapia, leva muita percepção, porque a ideia é que você entenda que sair do modo de sobrevivência não é continuar morrendo na beira da praia cada dia, é você se perceber aos poucos e se ajustar aos poucos. E é algo que eu faço profundamente com as mulheres que eu mais cuido, que estão mais perto de mim na mentoria. Então, na mentoria Dharma, por exemplo, eu tenho essa proximidade com as mulheres. Elas têm algumas sessões individuais em que eu e o time, a gente ajusta nas minúcias, desde linguagem, estratégia, a maneira como elas se enxergam. Porque se você, por dentro, na maneira como você pensa sobre você, sobre as suas capacidades, você já está se colocando num lugar pior, os seus resultados vão estar alinhados a isso, a esse erro de julgamento, a esse erro de percepção. Então, um trabalho muito importante que eu faço e que eu insisto em fazer é melhorar a percepção de valor pessoal. Porque daí essa mulher se torna mais confiante, essa mulher se torna mais corajosa, se enxerga mais corajosa também. Então, muitas vezes vem as perguntas, Ju, mas o que você faz na mentoria? Menina, tem de tudo. Porque eu abro esse espaço para que a mulher aprimore o que ela mais precisa naquele momento. E às vezes ela está passando por uma baita barra no relacionamento dela, de 10 anos. Se a gente não ajusta isso também, que é trazer inteligência emocional, comunicação não violenta e outras ferramentas comportamentais, como que eu quero que essa líder performe na empresa? Como eu quero que essa mulher, de repente, performe na vida como mãe, se ela não está conseguindo estar inteira? Então, óbvio que a gente fala de crescimento, vamos melhorar o faturamento, vamos abrir mais oportunidades, quer se tornar palestrante, mentora, vamos lá, vamos fazer isso acontecer juntas. Então, eu vou dando o caminho que eu já percorri, então eu crio um atalho para que elas errem menos e acertem mais e consigam alcançar esses resultados mais rápido. Mas é muito importante cuidar da humana que vem antes dessa líder, que vem antes dessa mentora, que vem antes dessa empreendedora. E muitas vezes a gente não olha para isso. Então, quando você tá ali na internet fazendo um scrolling, como muitas vezes foi comigo, gente, de eu olhar para amigas minhas, especialmente as dinossauras. Poxa, eu tenho amigas que começaram comigo e que são gigantescas. Claro, eu tenho uma relevância, eu entendo isso, eu tenho milhões de seguidoras no YouTube, no Instagram.
Mas olha, também através da minha perspectiva, eu tenho amigas que têm 20 milhões de seguidores. Amigas que eu chamo e me respondem ali 20 minutos depois. Que são grandes empresárias, que têm faturamentos de milhões. Então, mesmo eu estando num lugar de realmente muitas vitórias de carreira e vitórias profissionais, se eu me comparo a elas, é muito injusto. Eu me desqualifico automaticamente, ainda que eu tenha resultados maravilhosos, que estão totalmente alinhados com o tamanho da minha ambição. Porque, gente, eu quero chegar em casa e abraçar meus filhos e colocar os dois no ombrinho, no sovaquinho aqui, que eu já contei para vocês. Eu não quero ser a mãe que de repente foi engolida pela sua própria empresa, pelo seu império. Eu não quero. Então hoje eu tenho consciência do quanto eu tenho para dar na carreira, em casa, como mulher, e eventualmente eu tenho que me pegar no pulo e reajustar tudo isso. Mas hoje em dia, se você continua olhando para o lado e se comparando, sem olhar para os bastidores, você está insistindo em se manter no modo de sobrevivência porque você já está ali falando: nossa, eu estou muito distante disso. Não vou conseguir. E aí a coisa toda começa de novo de forma cíclica. Não foi fácil para mim, durante alguns anos, ter tanta proximidade com amigas, por exemplo, a Bruna Tavares, que acabou de sair numa edição comemorativa da Vogue como uma das maiores empresárias desse nosso mercado, como a Bianca, minha amiga Boca Rosa, que tem ali hoje realmente uma relevância para o mercado, para a indústria da beleza, e ela como a persona, né, da onde ela veio, onde ela chegou. Meu amigo Joel J. Faz como, gente? Quando você anda do lado de gigantes, se você não sabe olhar para os seus próprios resultados e validar, você sempre vai se colocar num lugar pior. E você não vai sustentar andar com essas pessoas porque vai ser desconfortável. Porque você não tem essa percepção real do seu valor. E lembra, o seu valor independe de números. Muitas vezes você está sendo uma guerreira, uma sobrevivente na sua vida. Não que eu deseje que você seja sobrevivente para sempre. Que uma coisa é viver, outra é sobreviver. Mas você está sendo uma guerreira com as batalhas que você tem atualmente. Não é só sobre números, mas é sobre quanto de coragem, quanto de fé, quanto de resiliência você tem no seu caminho. Essas são métricas que os analíticos não nos dão, mas o seu autoconhecimento te dá. A sua capacidade de ter autocompaixão, de estar presente, de se observar e de encontrar no meio disso tudo o que já merece ser comemorado. Caso contrário, meu bem, não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, lembra, tempo, espaço, circunstância. Às vezes as pessoas tiveram mais tempo, tiveram mais espaço, tiveram melhores circunstâncias para chegar onde chegaram. Onde você está agora? Quais são as suas possibilidades agora? Para de se comparar. Chega. E entende quais são as pequenas vitórias que eu posso comemorar. Dessa forma, você aprende a se dar a mão. Quando você se dá a mão, você se tira de dentro desse buraco. E aí tem outras questões. Esses dias eu fiz um atendimento individual. Foi uma mentoria individual com uma mulher maravilhosa, uma mulher assim que tem um conhecimento, que trabalha também com os assuntos da saúde mental, que tem várias formações. E ela está passando por uma baita barra na vida pessoal. Eu vou virar para ela e falar: não, porque precisamos gravar tantos vídeos, fazer tal posicionamento no LinkedIn, fazer a oferta tal para os seus melhores clientes, fazer regra de Pareto. Não. Eu preciso primeiro ajudar essa mulher a ter alguma força para cumprir com essas tarefas, porque ela, enquanto humana, o CPF dela está sofrendo. Primeiro eu preciso apoiá-la nesse autocuidado. E não sou eu que vou cuidar dela, eu apoio. Eu não sou salvadora de ninguém, não sou eu que transformo as pessoas. Eu entrego ferramentas para que as pessoas se transformem, para que elas tenham esse mérito, para que elas percebam que elas conseguiram. Eu estou ali amparando, apoiando. É esse o meu papel. E foi muito lindo, porque eu falei para ela: como está a sua manhã? Me narra, da hora que você acorda, o que acontece? Fiz vários ajustes.
Dei algumas sugestões, inclusive, ó, passa no mercado, compra isso, aquilo, essas especiarias vão te dar mais energia, aquela coisa toda, vai. 30 minutos depois da sessão, que a gente traçou ali metas para ela sair desse estado de sobrevivência, que são assim, os passos realmente mais importantes para ela agora são esses. Ela me mandou uma foto da esteirinha ali do caixa do mercado, com algumas especiarias, com um limãozinho. Ou seja, como você descobre se você está saindo de fato do modo sobrevivência e voltando a ser protagonista e voltando a viver? Quando você volta a fazer planos. Nem que esses planos sejam: vou voltar a treinar, vou acordar 1 hora mais cedo para fazer meu devocional, vou voltar a cantar minha japamala, vou deixar a Bíblia aberta na mesa da sala, ou vou fazer o evangelho com a minha família aos domingos. Quando você volta a fazer planos, você volta a viver. Agora, meu bem, se você está se dando por vencida, à mercê das circunstâncias, fadada a essa exaustão, sem fazer um planinho para sair desse lugar, você vai ser uma sobrevivente. É duro dizer isso, mas é verdade. Por muitas vezes, a gente vai morrer em vida. E talvez seja esse o seu momento. Faça um plano que te leve mais perto de uma saúde mental melhor. Volte a fazer terapia, vá fazer uma caminhada, coloca os pés na natureza. Dobra os seus joelhos para pedir ajuda para Deus. Fazer planos também é uma forma de sair do modo sobrevivência e isso ninguém pode fazer para você. Eu não posso fazer planos para você porque, ainda que eu faça planos, se você não tiver uma atitude, nada vai mudar. Faça planos e saiba o que fazer com esses planos, ter as atitudes necessárias para executar esses planos, ainda que seja como essa querida mulher, essa querida mentorada. A meta dela é voltar a fazer o devocional todos os dias. Tomar uma água com limão, ficar longe da tela meia hora de manhã. Eu tenho certeza que em 14, 21 dias a vida dela já vai estar mudando. Ela vai estar muito mais forte, capacitada para lidar com todos os desafios que estão presentes na vida dela atualmente. Porque o negócio não é fugir dos desafios, o negócio é você estar forte para passar por eles. O negócio é você entender que você não está sozinha quando passar por eles, saber pedir ajuda, saber receber ajuda. Saber pedir para o cara que está lá em cima também, me ampara, me apoia, me ajuda, me dá paciência, me dá força, me dá discernimento. A coisa toda muda. Parar de fazer planos é morrer em vida. Mas faça planos certos, planos que te levem, planos que vão muito além de planos materiais, de conquistas e de bens e de oportunidades, que são legais, são ótimas, a gente gosta. Mas tem planos que precisam vir primeiro em relação à sua saúde física, mental e espiritual. E aí sim, depois você faz os outros planos. Mas sem esses alicerces, no momento em que vem uma tempestade para a tua vida, fica muito mais difícil reagir. Fica muito mais difícil estar ali. Não firme e forte, né? Porque nem sempre a gente tá, mas fica muito mais difícil passar por essa tempestade e sair dela. Leva muito mais tempo sair dela. Se você tá forte, você vai encarar de peito aberto, com a cabeça no lugar, com o coração elevado. Vai passar por isso com mais resiliência e vai passar por isso de uma forma mais alinhada e mais breve. É essa a ideia. Então, se eu pudesse dizer hoje para você, faça planos. Qual é o plano que você precisa fazer? Agora, junto comigo. Qual é o compromisso? Escreve para mim, me manda no Instagram. Compartilha esse episódio com um montão de gente. E lembre, crie pequenas ações para os seus planos. Nem que seja um plano. É melhor ter um que você vai executar do que fazer 10 planos que vão ficar ali só no papel. Combinado? Esse foi mais um episódio de Helena Góes Podcast. Eu espero ter te ajudado. Se você quiser saber mais sobre os meus programas de mentoria, sobre as minhas imersões para mulheres, tem um QR Code aqui. Você pode falar diretamente com o time
E vou deixar também um link para vocês aqui na descrição desse episódio. De repente, melhorar a sua ambiência nesse aspecto, tá com outras mulheres que te apoiam, tá ali com uma mulher que te quer bem, que vai fazer o melhor possível para te relembrar do seu protagonismo, para te colocar mais perto daquilo que realmente importa, para que você redefina aí o que é sucesso para você e obtenha esse sucesso. Vai ser uma alegria imensa poder te acompanhar. Então tá aqui, QR Code, link, e de repente a gente se vê muito em breve, não é mesmo? De qualquer forma, em breve teremos Juliana Góes Podcast e me aguarde porque teremos entrevistas, uma nova temporada chegando, não direi nada, mas haverão sinais. Um grande beijo e até o próximo.